Ele sorriu para mim como quem oferece um pedaço de pão amanhecido a um mendigo. Era um jantar de família, desses que minha mãe organizava com toda a pompa possível, como se tentasse, na mesa, reconstruir a família que já estava quebrada há tempos. Eu cheguei no horário, como sempre fiz em toda a minha vida militar, mas percebi logo na entrada, pelo jeito que as pessoas me olhavam, que eu não era esperada. A porta estava destrancada, a sala iluminada demais, e minha mãe correndo entre cozinha e sala, com aquele sorriso que tenta esconder tensão. Minha irmã, Maíra, estava impecável como sempre, vestido vermelho marcando a cintura, cabelo preso no estilo que ela dizia combinar com mulher de general, porque agora tudo nela precisava lembrar que ela tinha subido de nível. Eu entrei com meu uniforme de serviço. Nada chamativo. Apenas a camisa azul clara com um distintivo no lado esquerdo. Pequeno o suficiente para ser discreto, mas grande o bastante para quem sabe reconhecer. Reconhecer. Maíra bateu os olhos em mim e sorriu daquele jeito que sempre precedia um comentário venenoso. Ela ergueu a taça antes mesmo de eu me aproximar. Olha só quem finalmente apareceu. Pensei que seu trabalhinho de escritório não fosse deixar. Ela sorria sem olhar de verdade para mim, como se falasse para uma plateia invisível. E então ele apareceu, o noivo dela. Alto, postura rígida demais para parecer natural, medalhas no peito que brilhavam mais do que deveriam. Um general. Era o título que Maíra não desgrudava da boca desde que começaram a namorar. Ela apertou seu braço, orgulhosa, como se estivesse apresentando um troféu que ganhou sem mérito. Conheça meu noivo, meu general, ela disse, arrastando a palavra como se degustasse cada letra. Ele tentou manter um sorriso protocolar, mas assim que seus olhos desceram para o distintivo da minha unidade, eu vi tudo mudar. Primeiro, o sorriso dele congelou. Depois, as pupilas dilataram como de alguém que vê um fantasma que nunca pensou reencontrar. Ele respirou fundo, sem disfarçar, e seu corpo deu um leve sobressalto, quase imperceptível para qualquer um que não fosse treinado para observar microexpressões. Mas em mim, não passou despercebido. Maíra, vendo que ele tinha parado, puxou o braço dele com impaciência, achando que ele estava apenas disperso. Amor, essa é minha irmã, a do trabalhinho de escritório, lembra? A risadinha dela cortou o ar. Foi aí que ele soltou o braço dela. Não a empurrou com força, não a machucou, mas afastou-se com a urgência de quem toca em algo quente demais. Ele ergueu um dedo em direção a ela, sem tirar os olhos de mim, e ordenou: Maíra, cala a boca. O silêncio na mesa foi imediato. Minha mãe arregalou os olhos. Meu padrasto parou com a faca suspensa no ar. Até meu sobrinho de 8 anos ficou quieto, como se tivesse entendido que algo ali não se encaixava mais. Maíra olhou de um para outro, sem entender absolutamente nada. O que foi isso? Ela bufou, tentando recuperar o controle. O general respirou fundo mais uma vez, como se estivesse se preparando para enfrentar um interrogatório. Você sabe quem ela é? Ele perguntou, mas não para mim, para minha irmã. E naquele momento, naquele único segundo de pânico sincero no olhar dele, eu soube que o passado tinha finalmente batido na porta. Mas Maíra não sabia de nada. Nunca soube. Nunca quis saber. Para ela, eu nunca fui mais do que a irmã certinha, sem graça, sem glamour, que ela jurava trabalhar atrás de uma mesa preenchendo relatórios. Ela não sabia sobre missões. Não sabia sobre as noites em que dormia em alojamentos gelados ou em caminhões abafados. Não sabia sobre os corpos que tive que carregar, sobre os gritos que aprendi a ignorar, sobre os códigos que obedeci mesmo quando me destruíam por dentro. Ela não fazia ideia de que parte da minha vida era classificada, protegida, incomunicável, que eu tinha assinado documentos que me impediam de abrir a boca mesmo dentro da minha própria casa. Maíra nunca quis saber nada disso. Talvez porque se soubesse, teria perdido o prazer de me diminuir. Ela cruzou os braços e revirou os olhos. Pelo amor de Deus, você tá exagerando, amor. Ela trabalha com papel. Ela mexe em computador o dia inteiro. Não é nem policial, imagina. Minha mãe, que sempre preferiu evitar conflito, tentava sorrir. Filhas, não vamos brigar, por favor. Mas a frase morria pela metade quando ela percebia que ninguém ali tinha força para ouvir. O general continuava me encarando com medo. Um medo real.
Medo do tipo que só aparece quando alguém percebe que o passado não ficou enterrado. E eu fiquei ali, imóvel, apenas respirando, porque aprendi há muito tempo que às vezes o poder está em não reagir. Maíra bufou, irritada por não entender o que estava acontecendo. Gente, vocês estão me deixando constrangida. É só a minha irmã. Ela não fez nada demais. Pelo amor, vamos sentar e comer. O general apertou a mesa com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ela não fez nada, ele repetiu, como se a frase fosse absurda demais para ser dita em voz alta. O silêncio se tornou quase físico. Meu coração batia firme, mas meu rosto continuava impassível, treinado anos para não expor nada. Maíra, ele disse devagar, tentando manter o controle da própria respiração. Ela não tem um trabalhinho de escritório. Ela é... Mas ele parou. A frase morreu entre os lábios. Porque ele sabia que não podia dizer. Não ali. Não naquela sala cheia de ouvidos que não entendem o peso das coisas. Ele sabia o que eu era. Sabia o que eu fiz. Sabia por onde eu passei. Sabia o que aconteceu naquela operação. Sabia quem caiu. E quem não caiu. Ele desviou o olhar, mas não era vergonha. Era sobrevivência. Maíra, agora sentindo que algo maior estava acontecendo, tentou recuperar o controle com sarcasmo. Nossa, que drama! Vai dizer que minha irmãzinha é alguma agente secreta agora? Eu respirei fundo. Não para me acalmar, mas para evitar que as palavras saíssem antes da hora. Minha vida tinha sido construída em cima de silêncio, disciplina e escolhas difíceis. E agora, ela estava prestes a desmoronar na frente de uma mesa posta com guardanapos dobrados em formato de cisne. O general inclinou o corpo para mim, voz baixa, quase trêmula. Eu achei que você tivesse morrido naquele dia. A taça de vinho na mão de Maíra quase caiu. Minha mãe apertou a boca, tentando entender sem realmente querer entender. Meu padrasto começou a pigarrear sem parar. E eu simplesmente disse, pois é. Estalei os dedos como quem afasta uma lembrança incômoda. Muita gente achou. O general passou a mão pelo rosto. Eu não sei como você está aqui. Eu não sei como você... Estou viva. Cortei. É suficiente. Eu podia sentir Maíra queimando por dentro. Não por preocupação comigo, mas por perceber que a narrativa perfeita que ela montou, a irmã fracassada, ela a bem-sucedida com um general ao lado, tinha começado a rachar. Mas eu permaneci parada, tranquila, respirando fundo, porque nada daquilo era novo para mim. O que era novo era vê-lo ali, na minha frente, tremendo por dentro por me reconhecer. O jantar estava arruinado. A noite estava ruindo. E tudo que Maíra tinha planejado, mostrar seu noivo, exibir sua nova vida de heroína por associação, desmoronava porque ele sabia quem eu era. E porque ela nunca soube. E essa diferença estaria no centro de tudo o que viria a seguir. O jantar continuou em um silêncio desconfortável, como se todos na mesa tivessem percebido que cruzaram uma fronteira sem volta. Eu permaneci sentada, as mãos apoiadas nos joelhos, olhando para o prato vazio à minha frente, enquanto Maíra tentava, inutilmente, retomar alguma aparência de normalidade. Ela virou o rosto para minha mãe, comentando sobre o vinho, sobre a decoração, sobre o calor, mas cada frase saía frágil, trêmula, como se estivesse se equilibrando em um fio invisível prestes a arrebentar. O general, entretanto, não tocou na comida. Ele não piscava, não mexia a cabeça, não tentava ser educado. Apenas olhava para mim como alguém que vê uma sombra que jurou ter deixado no passado. Era curioso observar como a presença de alguém pode desmontar outra pessoa por completo. Ele, que minutos antes parecia tão seguro, tão altivo, tão confortável no papel de noivo admirado, agora parecia menor, desconcertado, respirando fundo como se cada inspiração fosse um esforço consciente para manter o controle. Eu me levantei da cadeira devagar, ignorando deliberadamente o olhar ansioso de Maíra, que temia que eu fosse estragar sua noite ainda mais. Caminhei até a varanda da casa, aquela mesma varanda onde crescemos brincando de casinha quando éramos crianças, e me apoiei no corrimão de madeira enquanto o ar frio da noite tocava meu rosto. Fiquei ali alguns minutos, tentando reorganizar os próprios pensamentos. O passado que passei anos enterrando
Tinha sido arrancado de volta à superfície com uma única frase que o general deixou escapar. Eu não pretendia falar sobre aquilo naquela noite, nem em nenhuma outra, mas às vezes o destino pisa onde a gente tenta esconder. Não demorou para eu ouvir passos atrás de mim. Eram passos pesados, cuidadosos, de alguém acostumado a evitar ranger de portas e estalos de madeira. Hábitos que não se perde mesmo longe da farda. Eu não precisei virar para saber que era ele. O general parou a 1 metro de distância, respirando como quem se prepara para atravessar um campo minado. Ficamos os dois olhando para o nada, como se o silêncio fosse mais seguro que qualquer palavra que pudesse ser dita. Só depois de alguns segundos ele finalmente falou, a voz rouca, baixa, incapaz de sustentar a postura rígida que tinha na sala. Você está realmente viva. Eu fechei os olhos por um instante, cansada dessa frase que perseguiu minha carreira por anos. Muita gente achou que eu tinha morrido naquela operação. Não porque eu quisesse desaparecer, mas porque a comunicação falhou. O comando se apressou em assumir perdas e, no fim, ninguém se preocupou o suficiente em verificar o que realmente aconteceu. Ser dada como morta foi uma das coisas que aprendi a aceitar sem protestar, como tantas outras que o serviço exige. Respondi. Estou viva. Há mais tempo do que você imagina. Ele se aproximou um pouco, com aquele cuidado exagerado de quem teme encostar em algo frágil. Eu me perguntei milhares de vezes o que tinha acontecido. Não recebemos detalhes, você sabe como é. Só disseram que você não voltou. Abri os olhos e virei de leve o rosto para ele. E você acreditou. Ele engoliu seco e desviou o olhar para as luzes da rua. Eu não tinha como não acreditar. O som das risadas inseguras vindo da sala parecia distante, irrelevante. O jantar seguiu sem nós dois. Minha mãe tentava aliviar o clima. Maíra fingia charme. Meu padrasto mantinha aquele sorriso desconfortável de quem finge que nada aconteceu. Era quase engraçado ver a cena de longe. Uma mesa decorada como se fosse um retrato de família perfeita, mas com rachaduras que cresciam a cada minuto. O general passou a mão pelo rosto. Um gesto rápido, mas cheio de nervosismo. Eu não sabia que você tinha voltado ao serviço depois daquilo. Achei que tivesse sido desligada. Eu ri, mas sem humor. Claro que você achou. É mais fácil acreditar em versões prontas do que encarar o que realmente ocorreu naquele dia. Ele respirou fundo, e eu percebi que a mão direita dele tremia levemente. Aquilo não era medo de mim. Era medo do que eu simbolizava. Medo do que eu sabia. Medo da memória que ele tentou apagar e que estava ali, bem na sua frente, respirando o mesmo ar que ele. Você salvou a minha vida, ele murmurou sem olhar para mim. Eu nunca consegui esquecer. O vento soprou mais forte, balançando a cortina leve da varanda. Guardei minhas emoções no bolso, como fiz tantas vezes na vida, e respondi com a frieza que aprendi a dominar. Não estamos aqui para falar do passado. Ele finalmente virou o rosto para mim. Mas ele está aqui. Foram poucas palavras, mas carregavam mais peso do que qualquer frase dita no jantar inteiro. Eu sabia do que ele estava falando. Sabia do que ele se lembrava. Sabia do que ele tinha medo. E, acima de tudo, sabia por que ele me olhava com aquele desespero silencioso. Talvez porque, para ele, eu era a última testemunha viva de algo que jamais deveria ter acontecido. Algo que ele torceu, por anos, para que tivesse morrido comigo. Ela não sabe? Ele perguntou baixinho, como se temesse que alguém pudesse ouvir pela vidraça fechada. Não, respondi sem hesitação. Ela não sabe nada sobre mim. Ele assentiu com a cabeça, apertando os lábios como quem tenta segurar todas as perguntas que gostaria de fazer. Ficamos em silêncio por um tempo, observando os carros passando devagar na rua vazia. Então, finalmente, ele disse a frase que eu já sabia que viria desde o momento em que viu meu distintivo. Mayra não faz ideia de quem você é. Não faz ideia do que você fez. Não faz ideia do que aconteceu naquela noite. E eu preciso que continue assim. Eu virei o corpo para ele. Isso não depende de você. Ele suspirou, tenso, inquieto, perdido entre o medo e o orgulho que tentava salvar. Eu só preciso garantir que ela não se envolva nisso. Ela não faz parte desse mundo. Eu quase ri. Minha irmã sempre se esforçou para parecer parte de um mundo maior, mais importante, mais impressionante do que o dela.
Agora estava prestes a descobrir que brincar com títulos não a protege do tamanho real das coisas. Ela se envolveu sozinha, respondi, quando resolveu me humilhar na frente de você. Ele passou a mão pela nuca, o rosto tomado por uma confusão genuína. Ela não sabe o que fala. Ela não tem noção. Não, concordei. Ela nunca teve. Ficamos longos minutos ali, apenas observando a rua silenciosa. O general parecia carregar o peso de algo que vinha escondendo há anos, e eu sabia que cedo ou tarde ele precisaria falar. Mas aquele não era o momento. Não ainda. Ele só estava tentando recuperar o controle, tentando entender por quanto tempo conseguiria manter aquele segredo longe da mulher com quem planejava se casar. Mas eu também sabia de outra coisa. Segredos não sobrevivem muito quando começam a suar. Ele estava suando. Eu preciso que você me diga, ele murmurou. Isso vai me destruir? Eu não respondi imediatamente. Olhei para as mãos dele, depois para os olhos tensos que tentavam prever minha resposta. Então falei, devagar, com a precisão de quem sabe que cada palavra é um gatilho. Isso vai depender de você. Ele fechou os olhos, e por um momento pareceu mais vulnerável do que eu jamais imaginei ver um general. Eu nunca quis que você me visse novamente. Não assim. Pois aqui estamos, respondi. E quando ele finalmente abriu os olhos, vi a verdade neles. Medo, culpa e um desespero silencioso que só aparece em quem correu a vida inteira. E finalmente cansou. Antes que ele pudesse dizer algo mais, Maíra abriu a porta da sala com força. Que cena é essa agora? Vocês estão conspirando contra mim? Ou é só mais um drama da militarzinha da família? O general se afastou de mim imediatamente, como um soldado pego fora de posição. Eu apenas olhei para ela e respondi com a calma que sabia que queimava mais que qualquer palavra. Isso não é sobre você, Maíra. Ainda. Mas ela não entendeu. Nunca entendia. E o que vinha depois deixaria claro o motivo pelo qual aquele homem, o general que ela tanto idolatrava, temia tanto a minha presença. E por que aquele jantar seria o início de algo que ela jamais estaria preparada para enfrentar? A porta da varanda bateu atrás de nós quando Maíra voltou para dentro, bufando como se estivesse sendo vítima de uma conspiração pessoal inventada no mesmo instante em que sua autoestima começou a rachar. O general me lançou um último olhar carregado de tensão antes de segui-la, e eu fiquei ali sozinha por alguns segundos, olhando para a rua vazia, tentando recompor a armadura emocional que aquela noite inteira ameaçava arrancar de mim. Eu sempre fui boa em construir silêncios, mas naquela noite, cada segundo de quietude pesava como se o passado estivesse me puxando pelo colarinho. Voltei para dentro e me sentei na ponta da mesa, sem tocar no prato que minha mãe insistia em empurrar para perto de mim. Ela falava sobre o jantar, sobre como tudo estava diferente com os filhos crescendo, sobre como Maíra dizia que o casamento estava chegando, tentando puxar assunto de qualquer lado para disfarçar a tensão que queimava no ar. Mas eu mal ouvia. Cada palavra dela me lembrava de algo que eu tinha enterrado. O fato de que minha própria família nunca soube quem eu era de verdade. Ou melhor, nunca quis saber. Desde que entrei na força, Maíra se tornou especialista em diminuir o que eu fazia. Começou ainda na adolescência, quando eu decidi prestar concurso militar, e ela dizia para todo mundo que eu estava fazendo aquilo porque não tinha passado em nada melhor. Ela falava para as amigas que eu ia virar soldadinha de escritório, como se o serviço militar fosse uma brincadeira. Minha mãe, tentando manter paz entre nós duas, nunca corrigia, e eu aprendi cedo que silêncio doía menos do que explicar uma realidade que ninguém queria ouvir. Eu sempre fui a filha que não dava trabalho, a que fazia tudo direito, a que chegava nos horários, a que tinha disciplina. E talvez por isso mesmo, todos passaram a tratar meus esforços como algo automático, esperado, comum. Nunca entenderam o preço de cada conquista porque nunca viram o que eu deixei pelo caminho. A primeira vez que fui enviada para uma missão fora do estado, lembro de minha mãe comentar com a vizinha que eu estava indo fazer um cursinho. A segunda vez, Maíra postou uma foto minha nas redes sociais com a legenda: "Minha irmãzinha, uma batalhadora, mas nada demais." Ela sempre se certificava de me colocar abaixo dela em qualquer frase, como se fosse um reflexo involuntário do ego. E eu deixava. Eu tinha coisas maiores com as quais me preocupar. Não esperava que elas entendessem noites sem dormir, exercícios em chuva ácida,
Botas pesadas que machucavam o calcanhar até sangrar, treinamento psicológico para suportar isolamento prolongado, câmaras fechadas, simulações exaustivas que quebram o corpo antes de reconstruí-lo. Não esperava que entendessem o que era acordar às 4, correr até perder a sensibilidade nos braços, ouvir ordens de alguém que testava meus limites todos os dias. Minha família não era feita de gente que olha para o mundo tentando entendê-lo. Era feita de gente que olha para si mesma no reflexo de qualquer superfície que encontre. Tudo teria sido mais simples se o passado tivesse ficado onde eu o coloquei. Mas ele voltou naquela noite, porque o general, o noivo da minha irmã, não era apenas um militar de carreira. Ele era o nome que não deveria nunca ter atravessado de novo o meu caminho. Eu tive que fechar os olhos por um instante para impedir que uma onda de lembranças invadisse a sala inteira. Algumas memórias são tão nítidas que parecem ter vida própria. E aquela noite em particular, aquela noite no sertão onde a operação falhou, era uma delas. Eu podia sentir o cheiro da terra seca quando penso nela. Podia ouvir o estalo do rádio quando o sinal desapareceu. Podia ver o rosto dele, o general, ainda capitão naquela época, suando de pânico quando percebeu o erro que tinha cometido. E podia sentir o peso do momento quando percebi que, ou eu fazia algo, ou todos nós morreríamos ali. Minha família nunca soube que eu quase morri. Na verdade, nunca soube que eu fui dada como morta por algumas horas. Nunca soube que eu passei 3 dias desaparecida, sobrevivendo apenas porque aprendi a me mover em silêncio, a economizar água, a me esconder de quem nos cercava. Nunca soube que, quando finalmente voltei, não tive tempo de abraçar ninguém, porque fui colocada diretamente na sala de interrogatório para explicar o que tinha acontecido. A primeira coisa que escutei do comando quando entrei naquela sala foi: "Você não fala disso com ninguém, nem com sua família." E não falei. Não falei quando minha mãe me ligou chorando, dizendo que sentiu um pressentimento ruim. Não falei quando Maíra, com a frieza de sempre, comentou que eu devia estar curtindo férias prolongadas, já que não atendia o telefone. Não falei quando voltei para casa e encontrei um jantar frio sobre a mesa e nenhum abraço. Não falei quando ouvi minha própria irmã rir e dizer: "Ah, ela dramática do jeito que é, deve ter chorado na chuva e achado que quase morreu." Não falei, porque não poderia. E também porque percebi que ninguém lá merecia saber o que me custou sobreviver. O general sabia. Ele estava lá. Ele viu. Ele viveu. E ele carrega a culpa de algo que tenta esconder até hoje. Culpa que vai reaparecer com força quando chegarmos aos próximos capítulos. Mas naquela noite de jantar, o que mais me impressionou não foi o medo dele. Foi perceber como, apesar de tudo que eu passei, toda a minha família continuava me enxergando como a mesma garota quieta da infância, aquela que Maíra sempre empurrava para trás. Eu levantei da mesa quando percebi que minha respiração estava ficando curta demais. Fui até a cozinha, deixando todos conversando num misto de fofoca e ignorância, e me apoiei na pia por alguns segundos. A luz fraca da cozinha batia sobre o azulejo antigo que minha mãe nunca quis trocar, e por um instante eu me senti como se estivesse presa em 2 realidades diferentes. A mulher que eles achavam que eu era, e a mulher que eu precisei ser para sobreviver à vida que escolhi. Peguei um copo de água, respirei fundo e voltei à sala, onde o general me acompanhava com os olhos, como se eu fosse um fantasma que poderia desaparecer a qualquer momento. Ele sabia que eu carregava uma história que não podia ser contada, e que Maíra, a mulher com quem ele iria se casar, era incapaz de perceber que estava sentada ao lado de uma bomba-relógio que ela mesma tinha acendido com as próprias mãos. É por isso que, quando voltei à mesa e Maíra, tentando recuperar o controle social da noite, ergueu a taça e disse: "Um brinde ao meu general, meu herói." Eu vi o rosto dele empalidecer e percebi que o passado não estava apenas retornando. Ele estava prestes a colidir violentamente com o presente, porque minha irmã não tinha ideia de que o herói dela só estava vivo por minha causa. E ele sabia disso tão bem quanto eu. O jantar continuava, mas nada mais estava no lugar. A real história estava apenas começando. Quando voltei para a sala depois de respirar fundo na cozinha, o jantar já tinha perdido qualquer aparência de encontro familiar. A mesa estava posta, a comida ainda fumegava, mas ninguém parecia realmente interessado em comer. O ar parecia pesado demais, como se cada pessoa ali soubesse que algo importante tinha sido mexido sem querer. Minha mãe tentava puxar assuntos neutros sobre a reforma da igreja do bairro,
enquanto Maíra, inquieta, passava a mão no cabelo e observava o noivo como quem percebe que algo está fora do lugar, mas não entende o que exatamente se deslocou. Eu me sentei em silêncio, e o general manteve os olhos em mim como se eu fosse uma lembrança que ele desejava apagar, mas não podia. Ele tentava sorrir para Maíra, mas o sorriso nunca chegava nos olhos. Era o tipo de sorriso que homens treinados usam para esconder nervosismo, mas eu também era treinada demais para não notar cada fissura. O olhar dele fugia para o meu distintivo, como se o brilho costurado no tecido fosse um espelho do passado que ele tanto queria evitar. Maíra, percebendo sua inquietação, tocou seu braço com delicadeza exagerada, como se quisesse mostrar ao mundo inteiro que ela possuía aquele homem. Amor, ela disse, forçando leveza. Você tá estranho hoje. É só minha irmã, não precisa ficar assim. O general apenas engoliu em seco e não respondeu. Ele não podia explicar para ela, e muito menos para minha mãe, que a mulher silenciosa à mesa possuía informações suficientes para destruir sua carreira inteira. Ele não podia dizer que seu título, suas medalhas e até o respeito dos oficiais dependiam de algo que ele nunca contou para ninguém. Uma verdade suja, oculta sob anos de silêncio disciplinado e de medo. Eu baixei o olhar para o prato, como se estivesse focada no nhoque que minha mãe havia servido, mas na verdade cada pedaço da minha mente estava voltando para aquela operação. Eu nunca quis revisitar aquela noite, mas parece que quanto mais tentava fugir dela, mais ela encontrava meios de me puxar de volta. E agora, com o general sentado diante de mim, a lembrança voltou inteira, crua, mais forte do que eu gostaria. Era para ser uma operação simples, uma varredura de reconhecimento em uma região remota, território tenso, mas sem maiores riscos aparentes. Tínhamos recebido instruções claras, coordenadas atualizadas e uma linha de evacuação bem definida. Ele era o comandante do grupo naquela época, ainda capitão, ambicioso, orgulhoso, sempre buscando a promoção que finalmente alcançaria anos depois. Eu era parte da equipe de infiltração, responsável por comunicação e suporte avançado. Nós nos conhecíamos bem o suficiente para confiar um no outro, mas não intimamente. Ele gostava de comandar. Eu gostava de executar. Ali, cada um tinha seu papel. Mas naquela noite, por alguma razão que ele nunca explicou, talvez ego, talvez pressa, talvez medo, o capitão decidiu ignorar o protocolo. Ignorou o relatório que eu entreguei apontando atividade suspeita no flanco leste. Ignorou o pedido do especialista para esperar suporte. Ignorou as mensagens que continuavam entrando nos rádios de alerta. Ele tinha pressa. Queria mostrar serviço. Queria provar que não precisava seguir tudo ao pé da letra. Queria mostrar que era mais preparado do que realmente era. Então, ele avançou. E levou todo mundo com ele. O que veio depois foi caos. Emboscada, tiros cruzando o ar, poeira, sangue, radiofrequência falhando, gritos abafados, aquele tipo de situação que você treina a vida inteira para evitar, mas que às vezes se torna inevitável pela escolha errada de uma única pessoa. A equipe se dispersou, a rota de evacuação foi perdida e o comando demorou a reagir. O capitão, o mesmo que agora estava sentado à mesa de jantar da minha mãe, congelou. Simples assim. Ele congelou no meio do tiroteio, incapaz de dar uma ordem, incapaz de organizar retirada, incapaz de tudo. Ele ficou parado, enquanto o caos se formava ao seu redor. E alguém teve que agir. Eu não era a mais velha no grupo, não era a mais graduada, mas naquela noite fui a única que não perdeu a cabeça. Consegui recolher quem estava vivo, puxei 2 colegas feridos, mantive comunicação mesmo com sinal instável, encontrei uma saída improvisada pelo barranco e, no fim, tive que arrastar o próprio capitão pela gola do uniforme quando ele tropeçou em um tronco e quase foi atingido por uma rajada. Ele tremia, murmurava ordens desconexas e, em um momento que nunca esqueci, chegou a dizer que ia se entregar porque não dava mais. Eu o puxei para trás com tanta força que minha unha quebrou. Ele caiu no chão, olhou para mim com algo entre desespero e vergonha, e eu disse apenas: "Levanta." Ele levantou, não porque queria, mas porque eu ordenei. E pela primeira vez, talvez, ele percebeu que liderança não é quem grita mais alto, e sim quem age quando todo mundo para.
Quando finalmente conseguimos sair da zona vermelha e voltar, meia equipe estava viva, e metade dela só estava viva por minha causa. Mas quando o capitão escreveu o relatório, um relatório que ninguém ousaria questionar, eu não estava lá. Ou melhor, eu estava morta. Foi a forma dele de esconder a humilhação. Foi a forma dele de ocultar o fato de que perdeu o controle. Foi a forma dele de garantir que sua carreira não fosse manchada pelo erro. Ele me deu um morte operacional não confirmada, e o comando deu como encerrado. Ele acreditou que eu não voltaria. Ele acreditou que sua mentira ficaria enterrada. Ele acreditou que construiria sua imagem de herói sobre o silêncio do meu corpo inexistente. Só que eu voltei. E quando voltei, recebi ordens claras. Silêncio absoluto. Tudo estava classificado. Nada deveria ser dito. E assim ficou. Ele prosperou, subiu de posto, ganhou méritos, palestrou em escolas militares, virou inspiração para jovens oficiais. Enquanto eu me tornei uma sombra, uma peça descartada no quebra-cabeça. Ninguém sabia que eu existia. Ninguém sabia que eu tinha salvado metade da equipe. Ninguém sabia que o herói daquela noite tinha quase destruído todos nós. Ninguém, exceto ele. E agora, sentado à mesa da minha mãe, prestes a se casar com a minha irmã, ele tentava sorrir, mas o medo o engolia vivo. Maíra serviu mais vinho para si mesma, ignorando a mão trêmula do noivo, e disse: "Meu general é um homem forte, um líder. Ele nunca perde a cabeça." Eu quase respondi. Quase. A frase subiu pela minha garganta, queimando, pronta para destruir aquela fantasia ridícula que ela criou ao redor dele, mas respirei fundo e engoli. Não era a hora. A verdade, para ser eficaz, precisa chegar quando o alvo ainda não percebe que ela está vindo. E aquele momento ainda não tinha chegado. O general soltou a taça abruptamente, fazendo o vidro bater no prato com um tinido alto demais. Ele se levantou com a desculpa de pegar ar, mas eu sabia para onde ele ia. A varanda. O local onde ele poderia respirar sem que Maíra enxergasse o pânico correndo em suas veias. Fiquei sentada alguns segundos antes de segui-lo, mas desta vez não fui atrás por preocupação. Fui porque sabia que ele falaria. Quando cheguei à varanda, ele estava encostado na parede, cabeça baixa, respirando como se tivesse corrido uma maratona. "Por que você não disse a ela?" perguntou sem me olhar. "Porque ela não merece saber nada sobre mim", respondi. Ele riu, um riso amargo, quebrado. "Ela não faz ideia. Ela acha que eu sou impecável. E você deixa." Ele não respondeu. Seu silêncio dizia mais do que qualquer frase. Então olhou para mim e disse baixo, quase pedindo perdão: "Se você falar, tudo acaba." Eu o encarei com calma. A verdade sempre acaba com alguma coisa. A pergunta é: o que exatamente você teme perder? Ele não respondeu. Não precisava. A verdade sobre o general não era apenas uma mancha. Era uma bomba. E para alguém que construiu uma vida inteira sobre aparência e controle, a possibilidade de ver tudo ruir era uma ameaça real. E naquela noite, naquele jantar, naquele encontro familiar aparentemente inocente, ele finalmente percebeu que o passado que tentou esconder estava prestes a alcançá-lo. E que eu, a mulher que ele achou que tinha enterrado, estava mais viva do que nunca. Voltei para a sala, deixando o general sozinho na varanda, tentando recompor a própria respiração como alguém que luta contra um fantasma que só ele consegue ver. Quando pisei novamente no piso frio da sala de jantar, a primeira coisa que percebi foi Maíra, parada no meio do cômodo, braços cruzados, expressão séria demais para alguém que sempre exagerava em sorrisos. Ela estava me observando, com um olhar que misturava ciúme, frustração e aquela velha sensação de competição que ela cultivou desde a infância. Era como se a lógica primitiva dela estivesse dizendo: se ele olhou para você, ao invés de para mim, então você é uma ameaça. A mesa estava quase intacta. Ninguém tocara na comida. E meus pais tentavam fingir normalidade conversando sobre detalhes aleatórios. Eu sabia que era questão de minutos até Maíra explodir. Ela nunca soube lidar com silêncio. Nunca soube interpretar qualquer coisa que não fosse explicitamente dita. Sempre teve a necessidade quase infantil de controlar a narrativa ao redor dela. E agora, pela primeira vez na vida,
Alguém, o noivo dela, estava reagindo a mim e não a ela. Quando me aproximei da mesa, ela deu um passo à frente, bloqueando meu caminho deliberadamente. Aquele tipo de movimento que ela fazia desde a adolescência, quando não queria que eu saísse pela porta antes dela, ou quando tentava me impedir de usar uma roupa que copiava a dela. Eu a encarei em silêncio, mas não desisti de passar. Ela então colocou a mão no meu ombro e disse, com aquele tom que sempre usou para me diminuir na frente dos outros: "Posso saber o que você está fazendo, Mayra?" Não respondi imediatamente. Ela detestava quando eu demorava para responder, como se eu tivesse a obrigação de entrar nos jogos emocionais dela no ritmo que ela definia. Só depois de alguns segundos e de uma respiração longa o suficiente para afastar a irritação, respondi, apenas respirando. Ela arregalou os olhos, surpresa com a frieza. Respirando? É isso? Porque parece que você está tentando alguma coisa. Está tentando me envergonhar na frente do meu noivo? Eu quase ri, mas segurei. Maíra sempre acreditou que o mundo girava ao redor dela. Era incapaz de imaginar que algo estivesse acontecendo do lado dela, sem que fosse pessoalmente provocado por ela. A noção de que o general pudesse estar em pânico por motivos que não tinham nada a ver com ela era simplesmente inimaginável. Ela se aproximou mais, quase tocando meu rosto, e seu perfume doce demais invadiu meu espaço. Ela estava furiosa, e quando Maíra ficava furiosa, a máscara escorregava. A voz dela ficou mais aguda, mais rápida, mais carregada de ressentimento. Você está querendo aparecer, né? Está querendo chamar atenção, só porque ele é general, só porque ele tem carreira. Você não sabe lidar com isso. Sempre foi assim. Você não aguenta quando alguém próximo a você consegue algo grande. Meu estômago se revirou. Não raiva, apenas nojo. Era impressionante como ela conseguia distorcer tudo usando a própria insegurança. Era quase uma arte. Antes que eu pudesse responder, minha mãe se aproximou, tentando criar uma ponte, como sempre fazia. Filhas, por favor, não façam drama. É um jantar de família. Mas Maíra estava prestes a desmoronar, e minha mãe não teria como contê-la. Ela me encarou como se estivesse prestes a me atacar com palavras afiadas. Você só voltou aqui para estragar, para ficar plantando dúvida, para me provocar. Porque você não suporta ver minha vida dar certo. Não suporta ver que eu consegui alguém importante enquanto você fica escondida naquele escritório velho, fazendo Deus sabe o que para sobreviver. Eu senti como se algo dentro de mim tivesse se rompido. Não uma dor, mas um cansaço profundo que atravessa o peito e chega até os ossos. Um cansaço acumulado de anos ouvindo exatamente esse tipo de comentário, exatamente dessa pessoa. A ironia de tudo, a tragédia silenciosa, era que minha vida inteira eu protegia a dela sem que ela soubesse. E agora ela cuspia veneno em mim porque não suportava não ser o centro de atenção. Não respondi. Só olhei para ela com uma serenidade que a deixou ainda mais irritada. Maíra odiava ser ignorada. Odiava mais do que qualquer outra coisa. Ela avançou mais um passo e sussurrou, apenas para que eu ouvisse. O que você disse para ele? Era essa a pergunta que queimava dentro dela. Não era ciúme do noivo. Era pânico de perder a narrativa. Ela precisava saber o que eu tinha feito, porque precisava ter controle. Nada, respondi. Mentira. Ela rebateu sem esperar. Você deve ter inventado alguma história sobre você, alguma coisa para se fazer de superior, para atrair atenção. Foi isso que você fez, não foi? Você sempre faz isso. Sempre tenta ser mais do que é. Aquilo quase fez meu sangue ferver, mas eu me controlei. Eu sabia que se eu soltasse qualquer mínimo detalhe naquela noite, o castelo caía. E naquele capítulo da história, eu ainda não ia derrubá-lo. Não ainda. Antes que eu pudesse responder, o general voltou da varanda. Ele estava pálido, não branco, pálido de verdade, como alguém que teve a alma sugada do corpo. Quando entrou na sala, Maíra imediatamente correu até ele, como uma criança buscando aprovação. Ela tocou seu braço e perguntou, "O que foi? Ela te disse alguma coisa?" Ele balançou a cabeça quase imperceptivelmente. Não, mas o tom dizia tudo. Não dizia que eu não falei. Dizia que ele estava lutando para manter intacto um passado quebrado. Maíra, sentindo que ele não estava confiante, mudou a estratégia. Sempre fazia isso. Quando intimidar não funcionava,
Ela apelava para a vitimização. Suavizou a voz, aproximou-se dele, segurou seu rosto com ambas as mãos para forçá-lo a olhar para ela. Amor, olha para mim. Eu sou sua noiva. Você pode me contar tudo. Você confia em mim? Não confia? Ela não é ninguém. Ela não pode mexer com a gente assim. Ela não tem esse poder. O general fechou os olhos, respirando fundo. Aquilo foi quase penoso de assistir. Ele não queria machucá-la, mas também não podia dizer a verdade. A verdade destruiria o noivado, a carreira dele, a forma como ela o idealizava, e talvez até a própria família. Mas ao invés de admitir qualquer coisa, ele fez algo pior. Mentiu. Não é nada. Só lembrei de algo do trabalho. Eu ouvi a voz dele quebrar, devagar, quase imperceptível, mas suficiente para eu perceber o que estava acontecendo. Ele estava começando a ceder, a se dissolver internamente, porque segredos que são pressionados demais começam a escorrer pelas frestas. E ele tinha medo de escorrer ali, diante dela, diante de mim. Maíra virou para mim com o rosto vermelho de raiva. Você está fazendo isso de propósito. Você sempre foi ciumenta, sempre teve inveja de mim. Agora quer estragar meu noivado porque não aguenta me ver feliz. Admite logo, Mayra. Eu ri, não alto, não debochado. Um riso curto, seco, como se dissesse: você realmente não faz ideia. E ela não fazia. Tentei passar por ela, indo em direção à porta. Não porque eu estivesse fugindo, mas porque eu sabia que ela precisava explodir, precisava gritar, precisava ser vista. E nada destruía Maíra mais rápido do que ser ignorada. A reação veio imediatamente. Ela segurou meu pulso com força, unhas marcando minha pele. Você não vai sair dessa sala sem explicar o que está acontecendo, ela disse trêmula. Eu virei meu rosto lentamente para ela e respondi com a calma que aprendi em anos de treinamento. Não tenho nada para te explicar. Ela estreitou os olhos, quase sem piscar. Então você está escondendo alguma coisa. Você sempre esconde algo. Sempre tem esse ar misterioso, essa pose de eu sei mais que vocês. Isso cansa. Eu puxei meu braço de volta sem violência. Você está cansada de inventar histórias sobre mim, Maíra. Não sobre eu existir. Ela abriu a boca para gritar algo, mas meu padrasto interveio, finalmente percebendo que aquilo tinha passado de limite. Meninas, por favor, parem com isso. Isso não é normal. Tem alguma coisa errada aqui. Sim, tinha. Algo muito errado. E estava sentado na varanda minutos atrás, tremendo como alguém que tenta evitar uma sentença. Quando o general finalmente falou, sua voz estava distante. Eu preciso ir embora. Maíra arregalou os olhos. Como assim? O jantar nem começou. Eu preciso. Ele repetiu sem olhar para ela. Desculpem. Eu não estou bem. E então saiu pela porta como um homem fugindo de si mesmo. Maíra correu atrás, chamando seu nome, a voz já quebrada pela insegurança. Eu fiquei parada no meio da sala, observando tudo como alguém que assiste uma queda inevitável acontecer em câmera lenta. Porque ali, naquele exato momento, a primeira rachadura verdadeira apareceu. Maíra percebeu que não conseguia controlar o próprio noivo, que havia algo entre ele e eu que ela desconhecia, e que pela primeira vez na vida, ela não tinha poder nenhum. Ela voltou para dentro alguns minutos depois, sozinha. O rosto dela tinha 3 marcas distintas: raiva, medo e, sobretudo, humilhação. Sua voz não saiu como antes. Não saiu agressiva. Não saiu venenosa. Ela apenas disse, com um fio de voz: o que você fez com ele? Eu a encarei por um longo segundo. Não por crueldade, mas para que ela entendesse, sem eu precisar dizer, que algumas verdades não giram ao redor dela. Então respondi: eu existo. Só isso. E o silêncio que se seguiu foi mais barulhento do que qualquer grito que Maíra já deu na vida. A casa ficou em um silêncio estranho depois que o general saiu. Não era o silêncio da paz, nem o da digestão pesada depois de uma refeição grande. Era aquele silêncio que vem quando todos na sala têm certeza de que algo estava acontecendo fora do roteiro, algo profundo, oculto, mas ninguém sabia nomear. Minha mãe recolheu alguns pratos como se isso pudesse remendar a atmosfera. Meu padrasto tentava passar um pano morno com frases sobre estresse do trabalho. Maíra, porém, não se mexia. Ela ficou parada próxima à porta,
olhando para o espaço vazio por onde o noivo havia desaparecido, como se esperasse uma explicação cair do céu. Eu me levantei lentamente da mesa, ainda sentindo a marca dos dedos dela no meu pulso. Não doía, mas ardia por dentro. Não pelo toque, mas pelo hábito. Maíra sempre gostou de segurar os outros com força para garantir que ficassem onde ela queria. Desde pequena era assim. Para ela, controle era sinônimo de segurança. Mas naquela noite, pela primeira vez, ela segurou e não prendeu nada. O mundo não girava mais ao redor dela. E isso estava destruindo seu equilíbrio mental em tempo real. Fui até o corredor em direção à porta da frente. Precisava de ar. Precisava de distância. Mas antes que eu pudesse cruzar a soleira, ouvi um carro freando bruscamente lá fora. Um barulho curto, urgente, quase um pedido de socorro. Olhei pela janela lateral e vi o general parado no meio da garagem, as mãos apoiadas nos joelhos, respirando como alguém que correu quilômetros. Mas ele não tinha ido longe. Ele não tinha conseguido. Ele precisava falar comigo. Agora. Era óbvio. Respirei fundo. Ajeitei a postura e abri a porta. O vento frio bateu no meu rosto, trazendo cheiro de chuva distante. O general ergueu os olhos ao me ver, e naquela expressão havia uma mistura de alívio e desespero que eu conhecia bem demais. A expressão de alguém que guardou um segredo grande demais por tempo demais. E agora esse segredo começou a cobrar seu preço. Ele caminhou até mim devagar, como se temesse que eu reculasse. A poucos metros de mim, parou, passou a mão pela nuca e murmurou: "Mayra, por favor, nós precisamos conversar." Eu cruzei os braços. "Não tenho nada para conversar com você." Ele fechou os olhos desesperado. "Você não entende. Eu preciso pedir algo. Não preciso ouvir nada." "Precisa." Ele insistiu, a voz quebrando. "Por favor." Olhei rapidamente para dentro da casa. Maíra estava parada perto do aparador, vigiando cada movimento com os olhos vermelhos, dilatados. Minha mãe tentava fingir que não via nada. Meu padrasto nem se movia. Então dei um passo para fora e fechei a porta atrás de mim. Caminhei até o final da garagem, onde a luz do poste não alcançava completamente, e parei. Ele veio logo atrás, como se tivesse medo de eu desaparecer. Quando ele finalmente ficou perto o bastante, percebi o quanto suas mãos tremiam. Não era só estresse. Era pânico. Puro. "Você precisa," ele disse, engolindo seco. "Não contar nada para ela. Nem agora, nem depois. Nunca." Eu respirei profundamente, sentindo o vento frio passar entre nós. "Eu nunca disse nada, general. O senhor é quem está quase confessando tudo sozinho." Ele engoliu o apelido militar como se fosse veneno. "Não me chame assim." "Mas é o que você é, não é? O general. O líder. O herói." Ele fechou os olhos com força. "Não faça isso." "Não faço nada," respondi. "Calma. Sou apenas eu, quietamente existindo. É você quem está desmoronando." Ele passou as mãos pelos cabelos, desorganizando o corte impecável. Ela não pode saber. Não por mim. Não desse jeito. Não agora." Eu o encarei por um longo momento. "O medo é porque ela é minha irmã? Ou porque você construiu sua carreira inteira em cima de uma mentira?" Ele hesitou. Isso já era uma resposta. Eu fiz escolhas naquela noite. Escolhas erradas. Eu sei disso. Eu sei. Mas Ele respirou fundo, tentando se manter firme. "Eu nunca soube que você tinha sobrevivido." Se eu soubesse, teria sido diferente." Eu ri. Um riso fraco, mas real. "Teria?" Ele desviou o olhar, culpado. "Eu não sei. Talvez. Você teria mudado o relatório? Teria assumido a falha? Teria contado ao comando que congelou no meio da operação?" Ele ficou quieto. "Não," respondi por ele. "Não teria. Você protegeu a si mesmo. E conseguiu." O silêncio dele confirmou tudo. "Eu sei que errei," ele murmurou, a voz baixa. "Mas eu amo sua irmã. Eu realmente amo. Eu não quero perder. Tudo. Não por causa de uma noite. Não por causa de algo que eu fiz quando era jovem demais para comandar." Respirei fundo. "Você não está pedindo perdão. Está pedindo silêncio." Ele levantou os olhos, desesperado. "Sim, é isso. Eu estou pedindo silêncio. Por favor, não conta pra ela. Não pra ninguém. Não destrói isso. Eu imploro. Me deixa seguir. Me deixa cuidar dela. Eu posso fazê-la feliz. Eu quero fazer. Mas se ela souber disso, tudo acaba. Toda a minha carreira. Tudo o que eu construí. Todos que acreditam em mim. Eu imploro.
A palavra imploro não encaixava em alguém com tantas medalhas. Era quase irreal ouvi-la sair daquela boca. E naquele instante, percebi que o general não estava preocupado apenas com Maíra. Ele estava preocupado com o nome dele, a reputação dele, a imagem dele, a glória que ele alcançou em cima da minha ausência. Ele me pediu silêncio não como um homem com remorso, mas como um homem com medo. E medo é algo que eu reconheço com precisão. Você acha realmente, perguntei devagar, que eu destruiria sua vida por vingança? Ele ficou quieto. Seus olhos diziam, sim. Eu balancei a cabeça. Se eu quisesse destruí-lo, não seria hoje. Não seria assim. Não seria na frente dela. Eu teria feito anos atrás, quando voltei. Mas você voltou escondida. Ele rebateu. Você não apareceu. Não procurou ninguém. Não fez barulho. Por quê? Minha resposta foi imediata. Porque eu não precisava provar nada para ninguém. Ele abriu a boca para responder, mas antes que pudesse concluir qualquer frase, ouvimos a porta da frente abrir. Maíra. Claro. Amor? Ela chamou, a voz instável, alta, insegura. Vocês dois vão ficar aí fora até quando? Ele olhou para mim como alguém prestes a se afogar. Eu dei um passo para trás. Arruma sua casa, eu disse. Não a minha. Ele piscou, confuso. Sua noiva está surtando lá dentro porque não entende o que está acontecendo. E eu não devo nada a vocês dois. O problema é entre vocês, não comigo. Ele abriu a boca, mas eu ergui a mão. E não me peça mais silêncio. Você já tem isso há anos. Use bem, porque ele tem prazo. Ele arregalou os olhos. Prazo? Eu o encarei com firmeza. Segredos não duram para sempre, principalmente quando você depende deles para manter o que tem. A porta se abriu mais uma vez. Maíra estava agora em pé na entrada, as mãos nos quadris, a respiração curta. O que vocês estão falando aí? Ela perguntou, tentando soar autoritária, mas sua voz tremeu no final. Eu não respondi. Passei por ela sem olhar nos olhos e entrei na casa. Meu silêncio era suficiente para deixá-la inquieta. Ela correu atrás de mim, mas o general ficou parado na garagem, como se tivesse sido atingido por algo que finalmente entendeu. A verdade, mais cedo ou mais tarde, encontra a superfície. E naquele momento, eu sabia que o pânico dele não tinha chegado ao auge. Ainda havia mais para acontecer. Muito mais. O jantar estava arruinado. A noite, quebrada. A confiança, destruída. E Maíra, sem saber sequer metade do que se passava, estava prestes a começar um jogo perigoso, tentando descobrir algo que não conseguiria controlar. A partir daquele momento, o general não temia apenas o meu silêncio quebrar. Ele temia o olhar da minha irmã sobre ele, um olhar que nunca mais seria o mesmo. Porque quando a desconfiança nasce, ela nunca volta a dormir. E o que viria depois desse jantar seria o início da ruína emocional de todos os envolvidos. A noite não terminou no instante em que voltei para dentro da casa. Não foi como fechar uma porta e encerrar um capítulo. Na verdade, parecia que cada passo que eu dava sobre aquele chão frio trazia comigo o peso de tudo que ainda viria. Um peso que eu conhecia bem demais. A sala estava silenciosa quando eu entrei, mas não era o silêncio desconfortável de antes. Era um silêncio tenso, elástico, prestes a arrebentar. Minha mãe tentava arrumar pratos que nem tinham sido usados. Meu padrasto mexia nas chaves como se estivesse procurando um motivo para sair dali. E Maíra me acompanhava com os olhos como um animal encurralado, tentando encontrar uma explicação lógica para um medo que não entendia. O general ainda estava do lado de fora, parado na garagem, como se tivesse esquecido como se anda. Maíra olhou para ele pela porta entreaberta, e depois para mim, e eu conseguia ver o início da paranoia surgindo nos olhos dela. Algo que, se eu não tomasse cuidado, se transformaria numa guerra, ainda antes de a verdadeira batalha começar. Ela abriu a boca para falar algo, mas eu passei direto, indo em direção ao corredor sem esperar resposta. A minha presença ali já era suficientemente provocadora. Qualquer palavra poderia ser interpretada como uma faca. Quando cheguei ao quarto que costumava ser o meu, aquele mesmo onde cresci ouvindo Maíra reclamar porque o meu era maior e, portanto, injusto. Fechei a porta devagar e me encostei nela, deixando o peso do corpo cair. Minha respiração estava firme, mas meus pensamentos eram labirintos. Eu não estava com raiva. Eu não estava magoada. Eu estava alerta.
Aquele tipo de alerta que só surge quando a verdade começa a se aproximar, silenciosa, mas inevitável. Sentei-me na borda da cama e tirei o celular do bolso. Era quase automático, como se meu corpo soubesse o que precisava fazer antes mesmo que minha mente registrasse. Digitei rapidamente o código de acesso aos meus arquivos restritos. Parte deles era pessoal, parte profissional, e outro tanto era apenas memória organizada. Nada ali estava tecnicamente mais sob sigilo. Eram documentos desclassificados, relatórios antigos que o exército já tinha liberado parcialmente e que, por coincidência, envolviam exatamente aquela operação. Eu nunca tinha tido motivo para abri-los novamente. Até aquela noite. O nome dele estava lá, brilhando. Impossível de ignorar. Não era o nome de um general. Era o nome de um capitão inexperiente, com uma ficha limpa demais para ser verdade. Naquela época, eu não tinha acesso a tudo. Mas agora os papéis estavam ali, completos, claros, secos. E quando abri o relatório final sobre a operação, comecei a entender a profundidade da manipulação que ele tinha feito para salvar a própria carreira. O relatório tinha minha foto. Ou melhor, tinha a foto de outra pessoa com o meu nome. Uma montagem. Uma manipulação grosseira, mas eficiente para o contexto da época. E ao lado, um carimbo. Morte operacional presumida. Corpo não localizado. Eu senti algo se contrair dentro do peito. Não exatamente dor. Era a confirmação de que, para salvar sua honra, ele não apenas mentiu, ele me apagou, me substituiu, me transformou em um fantasma institucional para que ele nunca precisasse assumir os próprios erros. Continuei lendo. E cada linha parecia uma lâmina. O relatório dizia que ele havia liderado a retirada com coragem exemplar. Dizia que as perdas eram inevitáveis. Dizia que a equipe foi surpreendida por forças hostis inesperadas. Dizia que ele manteve a calma até o fim. Dizia que eu, entre outros, havia sido impossibilitada de ser resgatada. Não havia uma única menção de que ele congelou. Não havia nada sobre o pedido de rendição que ele fez. Nada sobre eu ter carregado 2 feridos. Nada sobre eu ter mantido comunicação. Nada sobre eu ter puxado ele pelo colarinho quando estava prestes a ser acertado. Ele não apenas mentiu. Ele reescreveu a história. E o comando, com pressa para encerrar um incidente que não renderia boas manchetes, assinou, carimbou, enterrou. Mas havia algo ali, bem no final do documento, que chamou minha atenção. Uma seção pequena, quase apagada, com a marca de revisão e uma assinatura digital. Ali, em letras frias e objetivas, havia o que ele não conseguiu apagar completamente. Um trecho informal, um anexo bruto que ficou registrado antes de ele manipular o oficial final. O capitão não reagiu de imediato. Foi necessário auxílio para a retirada. Agente M manteve comunicação e registrou rotas alternativas. Uma única linha. Uma fagulha da verdade. Algo que não deveria estar ali, mas estava. A assinatura no rodapé era de um sargento da época. Alguém que provavelmente não sabia do que estava ligado. Aquele trecho isolado era suficiente para provar que o relatório final foi alterado. E mais importante, era suficiente para destruir a narrativa heróica que ele construiu durante anos. Quando fechei os olhos, pude ouvir novamente o som da respiração dele naquela noite. Pesada, falha, desesperada. Eu lembrava do momento em que ele caiu de joelhos na lama e murmurou que estava acabado, que não tinha forças, que não conseguia mais. Lembrava do peso dele quando puxei sua gola. Lembrava do cheiro do suor misturado ao medo. E agora ele estava ali, tentando me convencer a guardar silêncio pela eternidade. Eu respirei fundo e fechei o arquivo. Deixei o celular sobre a cama. E fiquei ali, sentada, sentindo o quarto girar em torno de mim. Não por vertigem, mas porque era impossível ignorar o tamanho da decisão que estava prestes a se aproximar. Antes que eu pudesse me levantar, ouvi batidas na porta. 3 batidas rápidas, nervosas, pequenas demais para serem de minha mãe ou meu padrasto. Respirei fundo. Maíra. Claro, ela era previsível como um relógio quebrado. Sempre adiantada demais quando se trata de crise. Sempre atrasada demais quando se trata de amadurecer. Mayra, ela chamou, a voz carregada de confusão. A gente precisa conversar. Eu fechei os olhos. Não era o momento.
Não havia nada que eu pudesse dizer que não fosse incendiar a casa inteira. Mas ela não iria embora. Nunca ia. Então fui até a porta, girei a maçaneta e abri apenas o suficiente para ver seu rosto. Ela estava com os olhos vermelhos, não de choro, mas de nervosismo. Seu orgulho estava ferido. Isso sempre deixava Maíra mais perigosa. O que está acontecendo? Ela exigiu, como se eu estivesse devendo algo a ela. O que você disse para ele? Por que ele reagiu daquele jeito? Eu a encarei, mas não respondi. Seu desespero a fazia tremer. O fato de o noivo ter saído sem explicação deixava sua mente girando em círculos. Ela precisava culpar alguém. E, como sempre, escolheu o caminho mais fácil. Eu. Vocês têm alguma história? Ela soltou de repente. É isso. Você conhece ele de algum lugar? Vocês trabalharam juntos? Você se apaixonou por ele? É isso? Está tentando destruir meu casamento porque tem inveja da vida que eu construí? A lógica torta dela era quase infantil. Eu respirei fundo, tirei as mãos do bolso e respondi com firmeza. Você não sabe nada. Ela riu, um riso curto, histérico. Eu sei sim. Sei que você sempre foi competitiva. Sempre quis ser melhor que eu. E agora você está tentando me humilhar. Sua presença aqui está estragando tudo. Eu a observei por tempo suficiente para que ela percebesse, mesmo sem entender, que havia algo enorme acontecendo que a ultrapassava. Ela entreabriu os lábios, tentando encontrar lógica na minha expressão. Mas era impossível, porque ela não tinha as peças certas. Nunca teve. Se ele for embora por sua causa, ela começou. Ele não vai embora por minha causa. Interrompi. Ele vai embora por causa dele. Ela franziu a testa. Como assim? Não respondi. Não expliquei. Não era a hora. E Maíra não estava preparada para essa verdade. Ela precisava primeiro perder o chão. Só então entenderia o impacto. Fechei a porta. Devagar. Diante do rosto dela. Deixei-a ali, do lado de fora. Tomada por um medo que ela não conseguiria nomear até o momento certo. O clique da tranca foi o suficiente para calar seu monólogo interno. Voltei para a cama. Peguei o celular novamente. Abri o arquivo. E pela primeira vez desde que aquela operação aconteceu, senti algo diferente correr dentro de mim. Não vingança. Não rancor. Era a quietude de alguém que finalmente possui uma arma que não pediu, mas que agora carregava responsabilidade demais para ignorar. A prova estava ali. A mentira dele estava ali. A minha ausência forçada estava ali. E aquilo mudava tudo. Porque não era apenas memória. Não era especulação. Não era trauma. Era documento. Era registro. Era verdade. Uma verdade que, quando viesse à tona, não apenas arranharia a reputação do general. Ela destruiria tudo que ele construiu. E isso, eu sabia, era apenas o começo. O amanhecer do dia seguinte não trouxe alívio. Trouxe apenas uma sensação pesada, espessa, como se o ar tivesse ficado mais denso. O tipo de pressão que antecede tempestades grandes. Não aquelas que caem do céu, mas as que vêm das pessoas. A casa estava silenciosa quando desci para a cozinha. Meu padrasto já tinha saído, como sempre fazia quando percebia que a casa estava carregada. Minha mãe preparava café em silêncio, evitando encontrar meus olhos, como se tivesse medo de descobrir ali a resposta para a pergunta que ela não tinha coragem de fazer. E Maíra? Maíra estava sentada à mesa, os olhos inchados, o rosto tenso, com a xícara parada na frente dela, intocada. Quando me viu, ela não disse bom dia. Não sorriu. Apenas me encarou como se tentasse decifrar um enigma que nunca estudou. Ele não atendeu minhas ligações. Ela disse sem rodeios, como se jogasse a informação na minha frente para medir minha reação. Eu servi café em silêncio. Ela esperava que eu perguntasse: por quê? Esperava que eu demonstrasse preocupação ou curiosidade. Esperava que eu caísse no jogo dela. Mas não fiz nada disso. A indiferença é uma arma que Maíra nunca conseguiu enfrentar. Ela sempre preferiu batalhas barulhentas, emocionais, melodramáticas. E o meu silêncio era como uma muralha intransponível para ela. Você fez alguma coisa, né? Ela insistiu, com a voz baixa, perigosa. Não fiz, respondi, sem erguer o olhar. Mentira, ela disse, batendo a xícara na mesa com força.
Eu te conheço. Você sempre age assim, calada, misteriosa, fingindo que não fez nada, quando na verdade está manipulando tudo por baixo dos panos. Eu a encarei por alguns segundos, porque às vezes o silêncio precisa ser sustentado com firmeza para ter efeito. Ela desviou o olhar primeiro, como sempre acontece quando alguém enfrenta uma verdade que não sabe lidar. Minha mãe, percebendo que a briga era inevitável, tentou desviar o assunto. Filhas, o noivado de vocês é hoje. Vamos nos concentrar nisso. Mas era tarde demais. O noivado era justamente o problema. Maíra respirou fundo, apertando o celular com tanta força que parecia prestes a entortar a capa. Ele mandou só uma mensagem. Ela disse, enfim, com a voz embargada: "A gente precisa conversar antes da festa." Eu não respondi, mas fiquei observando a mão dela tremer levemente. Ela nunca admitiria, mas estava apavorada. E não era medo de perder o noivo. Era medo de perder o status. Medo de perder a imagem perfeita que ela vinha construindo para o Instagram. O feed organizado com as fotos deles em restaurantes caros. Os stories sobre vida de futura esposa de general. As mensagens das amigas invejosas. Maíra não amava o general. Ela amava o pedestal. E ele finalmente estava escorregando. Passei a manhã recolhendo minhas coisas. Não porque eu planejava ir embora, mas porque precisava reorganizar minha mente antes do confronto inevitável. O arquivo no meu celular parecia um peso quente no bolso. Era engraçado. Eu não precisava fazer nada com ele ainda. Só existir já deixava a situação instável. O general estava em pânico só pela possibilidade de a verdade emergir. E o mais irônico, eu nem tinha decidido se usaria aquela informação. Mas o medo dele já estava fazendo o trabalho sozinho. Quando chegou a hora de nos arrumarmos para a festa, minha mãe bateu na porta do quarto com um vestido que ela guardava há anos, aquele que dizia que combinava com meu tom de pele. Ela tentou me convencer a usá-lo, dizendo que seria bom mostrar unidade familiar no evento. Eu quase sorri. Unidade familiar naquela casa era uma fantasia tão frágil quanto o vidro das taças que ela polia todo o Natal. Vesti meu uniforme de gala, não para provocar, não para desafiar ninguém, mas porque era minha identidade, minha verdade, minha história. E, diferentemente do general, eu não tinha nada do que me envergonhar. Quando desci as escadas, Maíra me olhou de cima a baixo com um misto de raiva e inveja. Ela estava linda, impecável, com um vestido verde esmeralda que destacava cada curva, mas seus olhos traíam o que ela tentava esconder. Parecia uma mulher à beira de um colapso emocional. "Você vai assim?" Ela perguntou quase sussurrando. "Vou." No meu noivado?" "No seu noivado", corrigi. "Não no meu." Ela fez uma expressão dura, como se quisesse rasgar o tecido do meu uniforme com o olhar. No carro, ela não disse uma palavra. Minha mãe tentou puxar assunto, mas Maíra estava fechada, focada em alguma fantasia apocalíptica onde eu tinha destruído o relacionamento dela. Ela não entendia que o que estava prestes a se quebrar não tinha nada a ver comigo, e sim com o peso de um segredo que nunca deveria ter sido enterrado. Quando chegamos ao salão do noivado, percebi que era maior do que eu imaginava. Lustres enormes, mesas decoradas com flores brancas, uma mesa central luxuosa com arranjos altos o suficiente para esconder metade das pessoas sentadas. Maíra adorava exageros. Queria que todos vissem quão grande tinha ficado sua vida. Mas tudo aquilo era fumaça, porque o grande protagonista da noite não era o salão, era o medo. O general estava no canto, conversando com alguém do batalhão. Mas ao me ver, ele engasgou. Não com medo do que eu faria, mas com medo do que eu simbolizava. Eu podia ver a culpa escorrendo pelos olhos dele. Ele estava pálido, nervoso. Tocava no colarinho do uniforme como se estivesse sufocando dentro dele. Maíra o viu reagir e caminhou até ele com a rapidez de quem corre atrás de algo que está fugindo. Colocou a mão no braço dele, apertou e perguntou entre os dentes: "O que aconteceu entre vocês dois?" Eu observei de longe. Ele hesitou, e qualquer hesitação, por menor que fosse, era gasolina pura, jogada na insegurança de Maíra. Ele tentou sorrir, tentou abraçá-la, tentou parecer calmo, mas ela sabia. "Vocês trabalharam juntos?" Ela perguntou, quase engolindo as palavras. "É isso? Você conhece ela?"
Por que nunca me contou? Ele encarou o chão. Não é nada. Não é o que você pensa. Então é alguma coisa. Ela gritou, antes de controlar o volume da voz. Os convidados começaram a perceber. Sorrisos amarelaram. Conversas morreram. E o centro das atenções mudou de lugar. Não para Maíra, como ela sempre desejou, mas para o desconforto evidente entre ela e o próprio noivo. Eu não queria entrar na discussão. Não fazia parte dela. Mas às vezes, o universo empurra a gente para o centro da cena, mesmo quando nossa intenção é ficar nas sombras. Ele olhou para mim à distância. Não era um pedido de ajuda. Era um pedido de misericórdia. Era o olhar de alguém que teme o momento em que o próprio pedestal racha. Maíra, vendo que eu estava observando, caminhou até mim com passos rígidos, mandíbula tensa e disse: Vai me dizer agora. Vai me dizer agora o que aconteceu entre vocês. E eu, calmamente, respondi: Você não está pronta. Ela quase caiu para trás. Não pela frase em si, mas porque era a primeira vez que eu admitia, mesmo que indiretamente, que existia algo grande, algo que poderia derrubar tudo. Os olhos dela se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de humilhação. O sentimento mais intolerável para alguém como Maíra. Ela virou para o general, apontou para mim e gritou: Se você não contar, ela vai. E aí eu juro que acabo com vocês dois. Aquilo foi a pior ameaça que ela poderia fazer. Não porque eu tinha medo, mas porque colocou pressão nele. E sempre que alguém coloca pressão em quem está escondendo um segredo, fissuras começam a aparecer. Ele tentou responder. Não conseguiu. O suor escorria pela nuca. O ar parecia pesado demais. E Maíra, histérica, tentou puxar sua farda para que ele olhasse nos olhos dela. Nesse momento, o salão inteiro estava olhando. E ele não era mais o general. Era apenas um homem com medo. Eu respirei fundo, dei um passo à frente e disse a única frase que podia trazer combustão instantânea àquela noite. Não precisa me perguntar. Pergunta para ele. Foi o suficiente para o salão inteiro congelar. Maíra virou o rosto para o noivo com lentidão, como se tivesse acabado de ouvir a sentença final de uma guerra que nem sabia que estava lutando. O general recuou um passo. E a noiva, que sempre acreditou ser dona de tudo, percebeu pela primeira vez que estava prestes a perder aquilo que considerava mais valioso, o controle da própria história. E tudo isso estava apenas começando a ruir. O salão inteiro parecia ter sido colocado em câmera lenta depois da minha frase. As conversas morreram. Os talheres pararam no ar. Até o som ambiente. Aquela música instrumental barata tocando nos alto-falantes pareceu diminuir de volume. O que restou foi uma esfera de silêncio envolvendo as três pessoas que, sem querer, se tornaram o centro de uma plateia inteira. Eu, Maíra e o general. Mas naquela noite ele não parecia um general. Parecia apenas um homem sendo obrigado a carregar o próprio passado na frente de uma noiva que acreditava estar prestes a viver um conto de fadas. Maíra deu um passo à frente, o salto afundando levemente no carpete felpudo, e encarou o noivo com uma mistura de terror e raiva. Era um daqueles olhares que ela sempre guardou para momentos em que perdia o controle. E para ela, perder controle era pior do que perder qualquer pessoa. Ela levantou o dedo indicador, apontando para o peito dele, e disse: Fala, Roberto. Fala agora. O que aconteceu entre vocês dois? Ele piscou, rápido demais, como alguém que tenta encontrar ar onde não tem. E eu pude ver o pânico escorrendo pelo rosto dele. Não era um pânico superficial. Era o medo de alguém que passa a vida toda construindo uma mentira. E, de repente, percebe que uma fresta, apenas uma, é suficiente para derrubar tudo. Maíra, ele começou, a voz falhando. Não é o que você pensa. Então diz o que é, ela gritou, as lágrimas começando a escorrer. Porque todo mundo aqui está olhando. As pessoas estão olhando. Eu não vou ser humilhada no meu próprio noivado. E ali, naquele instante, ficou claro para todos que Maíra não queria a verdade. Ela nunca quis a verdade. Ela queria controle. Queria manter intacto o pedestal que construiu ao redor do noivo general, ao redor do ego dela mesma. O problema é que algumas verdades são grandes demais para caberem num pedestal. Eu dei um passo para trás. Não estava ali para expor nada. Não fui para destruir casamento. Não fui para provar nada a ninguém. Mas o universo tem um hábito estranho de colocar a gente exatamente nos epicentros que tentamos evitar. E naquela noite, a presença dele, a presença dos dois,
Arrastou tudo para a superfície. O general abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Estava tremendo. E então ele fez algo que nunca imaginei ver. Algo que eu sabia que destruiria a imagem dele mais do que qualquer relatório, mais do que qualquer documento, mais do que qualquer palavra minha. Ele chorou. Não lágrimas de tristeza ou emoção, lágrimas de vergonha. Maíra levou as mãos à boca, assustada, porque na cabeça dela homens como ele não choram. Homens como ele são fortes, imponentes, inabaláveis. Homens como ele são o troféu que ela sempre achou que precisava segurar para se sentir superior. E ver aquele homem desabar, e não por amor, era algo que ela não compreendia. Ele limpou o rosto com pressa e disse, a voz baixa, quase irreconhecível: Eu fiz coisas. Eu errei. Eu errei muito antes de te conhecer. Antes de tudo. E eu achei que isso nunca voltaria. As vozes dos convidados começaram a surgir como murmúrios ao longe. Alguns se aproximavam discretamente, outros recuavam como se assistissem a um acidente acontecendo em câmera lenta. Minha mãe, em algum canto, observava tudo com uma expressão confusa, tentando juntar peças que não tinham sido entregues a ela. Meu padrasto segurava o braço dela com firmeza, sabendo que aquele não era um momento no qual eles poderiam interferir. Maíra, tremendo, encarou o noivo com um olhar que misturava orgulho ferido e pavor infantil. Você traiu? Ela perguntou hesitante, como se quisesse escolher a versão menos dolorosa da verdade. Ele balançou a cabeça lentamente. Não. Ela engoliu seco. Então o quê? O que você fez? Ele virou o rosto na minha direção. Não com raiva, não com acusação, com súplica. Como se estivesse pedindo que eu o salvasse de si mesmo. Eu dei apenas um meio passo para trás. Ele entendeu. Então, com uma voz tão baixa que parecia uma confissão arrancada com alicate, ele disse: Eu quase deixei minha equipe morrer. Eu falhei. Eu congelei. Sua voz despedaçou. Eu não fui o líder que todos acham que eu sou. O salão respirou junto, e depois segurou o fôlego. Maíra deu um passo atrás, como se tivesse sido empurrada, mesmo que ninguém a tivesse tocado. A imagem do meu general, do herói, do homem perfeito, se quebrou ali, na frente de todos. Ela balbuciou. Isso é uma piada, né? Você tá brincando. Algum tipo de teatro. Não, ele disse, com uma sinceridade que parecia doer. Não é. Ela olhou para mim como se eu tivesse causado aquilo, e não o passado que ele tentou esconder. E então, como uma criança ferida, virou para ele novamente e disse: O que ela tem a ver com isso? Foi quando percebi que o momento tinha chegado. Não para revelar tudo. Não para destruir ninguém, mas para colocar cada um no lugar que realmente pertencia naquela narrativa. Eu caminhei devagar até a mesa central, aquela com as flores altas, os cartões de agradecimento, os brindes personalizados com as iniciais M&R. Peguei meu celular no bolso do uniforme. O salão inteiro seguiu meu movimento com os olhos, como se eu carregasse uma arma. E, de certa forma, carregava. Informação é arma. Verdade é arma. Silêncio também. Coloquei o celular sobre a mesa. Não para exibir. Não para projetar. Apenas coloquei. Em seguida, tirei de dentro da bolsa lateral uma folha impressa. A pequena seção do relatório. Não toda. Apenas a parte que importava. Apenas a frase que dizia que ele não liderou. Que ele não agiu. Que ele não fez nada. Não escrevi nada na folha. Não sublinhei. Não destaquei. Apenas coloquei sobre a mesa, devagar, como se estivesse oferecendo algo a alguém que não sabia que precisava. O salão inteiro se mexeu, como se uma onda tivesse passado por entre as mesas. Maíra se aproximou da mesa com passos curtos, os olhos vidrados, como se estivesse entrando em transe. Ela tocou a folha com a ponta dos dedos e leu. Eu a observei ler cada palavra, devagar, repetindo mentalmente o que a frase significava. Ela olhou para mim, olhou para ele, olhou novamente para a folha. E pela primeira vez na vida, Maíra entendeu que havia algo no mundo que não girava em torno dela. O general, vendo que ela tinha lido, desabou de vez. Os ombros caíram. A coluna curvou. Ele parecia menor. Parecia humano. Parecia alguém que carregava peso demais por anos demais. Ele tentou falar, a voz falhando de novo. Eu me escondi. Eu escondi isso porque
Porque eu tinha vergonha. Eu não queria decepcionar ninguém. Não queria perder minha carreira. Eu fiz tudo errado. Tudo. Maíra começou a chorar. Não lágrimas de amor, não de compaixão, mas lágrimas de orgulho estilhaçado. Ela pegou o cartão com as iniciais do casal e amassou na mão. Olhou para ele como se não o reconhecesse. Você me usou, ela sussurrou. Você usou seu título para me prender, para me impressionar, para parecer forte. E eu acreditei. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou como se estivesse perto de um abismo. Não toca em mim, ela disse. Não toca. O salão inteiro estava preso na mesma respiração. E eu sabia que, se abrisse a boca, qualquer coisa que eu dissesse iria parecer vitória pessoal, mas não era. Eu não tinha ganho nada. Ninguém ali tinha. Então eu falei com calma. A verdade aparece, mais cedo ou mais tarde. Não importa o quanto a gente tente enterrar. Maíra virou para mim com raiva, com ódio, com dor. Mas havia algo novo ali. Respeito. Não admiração, não carinho, mas respeito pela força que ela não tinha e me odiava por ter. Ela respirou fundo, tremendo, e perguntou: Você sabia disso tudo? Sabia. E ficou calada. Assentiu uma única vez. Ela abriu os lábios, mas nenhuma palavra saiu. E então entendeu, de forma lenta, dolorosa, que eu não era a inimiga. Eu nunca tinha sido. A festa acabou ali. Não houve música. Não houve brinde. Não houve discurso. As flores altíssimas continuaram no centro das mesas como monumentos de uma farsa desfeita. Os convidados foram embora aos poucos. Minha mãe chorava em silêncio. O general, o homem que sempre foi visto como imbatível, ficou sentado sozinho, olhando para as próprias mãos como quem finalmente enxerga o que fez. E eu saí pela porta sem olhar para trás, porque naquele momento não havia mais guerra a ser lutada. A verdade já tinha caído, e o silêncio, meu maior aliado, tinha feito o trabalho inteiro. Quando saí do salão naquela noite, não era fuga, não era pressa, era simplesmente o fim. O ar lá fora estava frio, úmido, como se tivesse chovido antes de eu chegar, e o piso de pedra brilhava sob a iluminação dos postes. Eu caminhei devagar até o estacionamento, ouvindo apenas o som dos meus passos, enquanto o mundo atrás de mim se desfazia em fragmentos silenciosos, convidados cochichando, portas batendo, pessoas saindo com pressa para não serem associadas ao escândalo. Nenhum som vencia o peso da minha própria respiração. Parecia que, pela primeira vez em muito tempo, eu conseguia respirar plenamente. No carro, deixei as mãos descansarem sobre o volante sem ligar o motor. Não chorei, não sorri. Apenas deixei minha cabeça encostar no encosto e escutei o silêncio. Aquele tipo de silêncio que não sufoca, liberta. Quando fechei os olhos, percebi algo que não tinha percebido antes. Eu não tinha feito nada para que aquilo acontecesse. Eu não provoquei, não expus, não ataquei, não vinguei. Eu apenas parei de sustentar o que os outros inventavam sobre mim, e o resto caiu sozinho. A casa da minha mãe estava escura quando voltei, quase 2 da manhã. Só a luz fraca da cozinha permanecia acesa. Ela estava sentada à mesa, com uma xícara de chá nas mãos, o cabelo preso de forma desleixada e o rosto cheio de uma preocupação que eu nunca tinha visto nela antes. Preocupação verdadeira, não aquela preocupação performada que ela exibia para as vizinhas. Ao me ver entrar, ela levantou a cabeça, mas não disse nada. Eu sentei do outro lado da mesa e por alguns segundos só ouvimos o relógio tiquetaquear na parede. O que foi aquilo? Ela finalmente perguntou, sem me olhar. Eu respirei fundo. Foi o que sempre foi. Só que agora, as pessoas enxergaram. Ela apertou a xícara com mais força. Sua irmã está destruída. Ela não parou de chorar desde que chegou em casa. Eu imagino, respondi sem rancor. E o Roberto? Ela hesitou ao dizer o nome dele. Está trancado no carro. Não quer entrar. Eu assenti. Cada um processa como pode. Ela finalmente me encarou, buscando em mim alguma explicação mágica, alguma frase que resolvesse tudo e devolvesse normalidade à família. Mas normalidade nunca existiu ali. Nunca existiu entre mim e Maíra. Nunca existiu entre mim e aquele homem. Nunca existiu entre a mulher que eu realmente era e o papel que minha família sempre tentou me encaixar. Minha mãe respirou fundo. Você sabia disso tudo? Sabia, respondi. Há anos.
Ela passou a mão no rosto, cansada. E nunca me contou. Eu sorri de canto. Não por ironia. Por alívio. Não podia. E era verdade. Não podia. Não deveria. Não queria. Minha vida inteira foi construída em silêncio. Não silêncio por omissão, mas por sobrevivência. E, de certa forma, esse silêncio me salvou de me tornar alguém como Maíra. Alguém incapaz de enxergar além do próprio reflexo. Não conversamos mais naquela noite. Subi para o quarto, tirei o uniforme com calma e me olhei no espelho. Ainda havia poeira nos ombros, um arranhão no antebraço que eu nem havia notado, e minhas veias ainda pulsavam com uma adrenalina antiga, aquela que reconhece confrontos, mesmo quando eles não são físicos. Mas meus olhos estavam tranquilos. Não havia raiva, nem tristeza, apenas um tipo de cansaço que vem depois de batalhas longas demais. Deitei, e pela primeira vez em semanas, dormi sem sobressaltos. A manhã seguinte trouxe mais ruínas. Minha mãe bateu na porta do quarto com o mesmo cuidado de quem bate à porta de um quarto de hospital. Sua irmã quer falar com você. Eu sabia que esse momento chegaria. E também sabia que não poderia ser evitado. Desci as escadas com calma. Maíra estava na sala, sentada no sofá, usando o mesmo vestido do noivado, agora amarrotado, com manchas de maquiagem borrada. Parecia menor. Parecia uma versão desmontada de si mesma. Quando levantei os olhos, ela desviou os dela. O orgulho ainda estava lá, mas quebrado. E um orgulho quebrado é mais perigoso do que um intacto. Eu não dormi, ela disse, como se fosse relevante. Eu imagino. Ela respirou fundo, segurando um travesseiro contra o peito como um escudo infantil. Eu queria entender. Sentei na poltrona mantendo distância. Ela percebeu, mas não reclamou. O que você quer saber? Perguntei. Ela ficou quieta por um tempo, mordendo o lábio inferior. E então? Vocês tiveram alguma coisa? Eu não segurei o riso. Não de deboche. De incredulidade. Não, Maíra. Nunca. Ela engoliu seco. Então por que ele reagiu como reagiu? Por que ele te olha daquele jeito? Por que parecia conhecer cada parte sua que eu nunca vi? A pergunta dela continha o que ela nunca admitiu em voz alta. Havia partes de mim que ela nunca quis ver. Porque ver significaria reconhecer que eu era mais do que a narrativa que ela repetia desde a adolescência. Porque eu estava lá, respondi, no pior dia da vida dele. E ele também estava no pior dia da minha. Ela apertou os olhos, confusa. Lá, onde? Eu respirei fundo. Não era o momento para detalhes. Não era responsabilidade minha preencher lacunas que ela nunca quis enxergar. Numa operação, respondi. Uma que deu errado. Ela esperava que eu continuasse. Eu não continuei. A curiosidade da minha irmã sempre foi menos sobre verdade e mais sobre comparação. Ela só queria saber o suficiente para se colocar acima. Não dessa vez. Ela olhou para o chão. E quando voltou a falar, sua voz não era mais agressiva. Era frágil. Ele disse que falhou. Que congelou. Que você salvou. Eu não confirmei. Não neguei. Apenas assenti uma vez, devagar. E isso foi suficiente para desmontá-la. Ela levou a mão à boca, tentando conter o soluço. Por que ele nunca me contou isso? Eu poderia responder de 1000 maneiras. Poderia dizer que ele tinha medo, que ele precisava manter a imagem, que Maíra nunca esteve pronta para amar alguém que não estivesse num pedestal, que ele foi covarde, que ele foi humano, que ele escondeu a verdade porque a verdade não combina com quem vive de aparências. Mas eu disse apenas, porque não te dizia respeito. Ela arregalou os olhos, ferida. É como assim? Ele não te contou porque isso é sobre ele, não sobre você, e muito menos sobre mim. Ela ficou quieta. Pela primeira vez na vida, realmente quieta. Como se finalmente entendesse que nem tudo gira ao redor dela. E ela hesitou. E você nunca contou porque... Eu segurei o olhar dela. Porque eu não precisava provar nada. Ela começou a chorar. Não pelo noivo. Pelo colapso. Pelo próprio orgulho quebrado. Pela vergonha de ter construído uma relação inteira baseada no título. Não na pessoa. E talvez até, em algum lugar muito escondido, pela descoberta de que eu sempre fui muito mais do que ela me permitiu ser. Ela limpou o rosto com as costas da mão e disse algo que eu jamais pensei ouvir. Eu fui injusta com você. Eu não respondi. Não havia remendo possível.
Perdão é uma palavra leve demais para esse tipo de dano. Ela continuou. Eu não sabia. Porque não quis saber. Respondi. Ela assentiu, finalmente honesta. Eu não quis. O silêncio que veio depois era pesado, mas diferente do silêncio da noite anterior. Era um silêncio de fim. O dia seguiu estranho. Minha mãe tentava agir como se tudo pudesse voltar ao normal, mas até ela sabia que não havia normalidade possível depois daquela exposição. Meu padrasto saiu para resolver coisas, claramente para evitar estar na casa. E Maíra não saiu do quarto. E o general? Ele apareceu no final da tarde. Ele bateu na porta com 3 toques curtos, e eu sabia que era ele antes mesmo de levantar da mesa. Minha mãe correu para abrir, como se ainda pudesse salvar o que restou. Quando o viu ali, com o uniforme amarrotado e olheiras profundas, colocou a mão no peito. Entre, Roberto. Mas ele passou por ela sem realmente ver ninguém. Veio direto até mim. Eu estava no corredor, com a mochila ao lado. Não porque eu fosse embora, mas porque eu sempre fui acostumada a me estar pronta. Ele parou a 2 passos de mim e disse, com a voz mais baixa que já ouvi, me deixa explicar. Eu o encarei com a calma que aprendi, depois de anos lidando com homens que carregam culpas que não conseguem admitir. Não precisa explicar. Eu estava lá. Eu sei o que aconteceu. Ele fechou os olhos, vencido. Eu sei, mas ela merece ouvir de mim. Eu respirei fundo. Ela merece a verdade. Não desculpas. Ele assentiu e foi até o quarto de Maíra. Minha mãe tentou ouvir atrás da porta. Meu padrasto fingiu que lia o jornal. E eu sentei na escada. Porque a verdade tem o próprio ritmo. E a queda de um pedestal nunca é silenciosa. Os gritos vieram rápido. Primeiro dela, depois dele, depois silêncio total. Aquele silêncio que indica o fim absoluto. Quando ele saiu do quarto, Maíra ficou lá dentro, soluçando. Ele passou por mim sem dizer nada. Eu também não disse. E naquele momento percebi que ele entendia. Eu não era a inimiga dele. Ele era inimigo de si mesmo. Ele saiu pela porta da frente sem olhar para trás. E eu, pela primeira vez desde que retornei daquela operação anos atrás, senti que o último pedaço daquele passado finalmente tinha sido colocado no lugar certo, fora de mim. No fim da noite, fiz minha mala. Coloquei o uniforme dobrado com precisão, o celular, os documentos. Minha mãe tentou impedir, mas eu sabia que era a hora. Antes de sair, deixei uma única frase para ela. Não posso viver onde me apagaram. Ela entendeu. No carro, liguei o motor. O ar quente saiu pelas saídas do painel, e pela janela pude ver Maíra observando da porta, não com raiva, não com ódio, apenas com o rosto vazio, como quem percebe que passou a vida inteira brigando por pedaços de vidro, achando que eram diamantes. Eu dei partida e a rua parecia mais larga. Conforme me afastava, senti algo que não sentia há muito tempo. Leveza. Não a leveza do alívio, nem a da vitória, mas a leveza de finalmente ocupar o espaço que é meu. A história não terminou com gritos, nem com vingança, nem com retaliação. Terminou com silêncio. O tipo de silêncio que não fere. O tipo de silêncio que encerra. Porque no fim, a única coisa que precisei fazer para que tudo caísse foi existir. E às vezes, só às vezes, existir é a forma mais poderosa de vingança.